Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos que tudo que temos e tudo que somos veio do Senhor. Cuide, Senhor, proteja, abençoe, multiplique. Colocamos nossas vidas diante de Ti. Entregamos a Ti, Senhor, nossas preocupações, aquilo que nos anseia, aquilo que não conseguimos resolver, e pedimos um milagre do Senhor. Libera do Teu favor sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre essa semana que está iniciando, e que possamos ser guiados pela Tua doce voz. Meu Deus, mais do que bênçãos, mais do que riquezas, nós queremos a Tua presença na nossa vida. Jesus, nós chamamos a Tua presença. Invocamos o Teu poderoso nome, Jesus, aqui nessa oração. Vem sobre nós. Nos rendemos a Ti, totalmente. Nos rendemos a Ti. Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o nosso Salvador, Jesus. Cremos em Ti, cremos em Ti. E no Teu nome, Jesus, nós quebramos agora todo tipo de investida das trevas contra nós e contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a vida dos nossos filhos, e declaramos a Tua bênção sobre nós. Glórias ao Teu nome, Jesus. Diga assim comigo. Sempre declare essas duas bênçãos sobre a vida dos seus filhos. Aprenda a fazer essa oração. Diga assim: Senhor, guarde os meus filhos por onde eles andarem, e que os meus filhos sejam cheios da presença do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Ensinei para você uma oração. No final nós vamos fazer uma oração profética por essa semana. Então quero pedir para você que está entrando agora nessa oração, fique aí até o fim. Nós estaremos apresentando, consagrando a semana que estamos para começar hoje. Amém? E Deus me deu uma palavra muito poderosa para compartilhar com você e vai te ajudar a vencer muitos desafios. Vai ajudar você a superar grandes coisas. Escute esse testemunho da Márcia. E a Márcia escreveu assim: A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu fui curada de pólipos biliares, de esteatose e também de glaucoma. Fiz exames para comprovar. Participei das campanhas e obrigado. Eu sou de Manaus. Deus te abençoe, ô Márcia. Deus é fiel. A Jesus toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ele cura, Ele faz milagres, Ele é maravilhoso. Amém? Escreve aqui nos comentários: Jesus é maravilhoso. Declare, glorifique o Senhor através do seu comentário. Glória a Deus, Jesus é maravilhoso. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Essa palavra está em Marcos capítulo 2, verso 15. Marcos capítulo 2, verso 15. Eu quero falar hoje como vencer os críticos mais vorazes. Como vencer os críticos mais vorazes. Todos nós, em uma etapa da vida ou em outra, vamos ter que lidar com os críticos, com mentiras, com difamações, e isso faz parte da vida. É impossível você cruzar aqui por essa vida sem ser criticado, sem alguém apontar o dedo para você, sem alguém lhe rejeitar ou olhar torto, ou até mesmo querer descredibilizar você. As pessoas, elas vão tentar. No entanto, nós precisamos ter princípios e usar as ferramentas que Deus nos deu para vencermos todo tipo de maldade e de oposição contra nós. Saiba que seus críticos mais vorazes também
podem estar sendo usados pelas trevas para tentar bloquear ou impedir o seu destino. Só que os críticos, eles batem mais forte em você do que em qualquer tipo de repercussão. Sabe por quê? Porque o objetivo de um espírito crítico é lhe desfocar do seu propósito, do seu caminhar com Deus, quebrar o seu ritmo. Não me lembro se foi há um domingo atrás ou 2 domingos atrás que eu falei muito sobre ritmo. O inimigo sempre tenta quebrar o ritmo que a gente está. E ele usa os críticos para fazer uma investida contra nossas vidas. E isso acontece com todos, não acontece só comigo, acontece com você, acontece com seu vizinho, acontece com qualquer pessoa. Agora, você tem que entender, existem níveis de crítica, certo? E você tem que compreender o seguinte, você é criticado à medida do tamanho do seu propósito e do destino, do barulho que você está fazendo. Por que eu digo isso? Porque uma pessoa, por exemplo, que ela não exerce uma grande influência na sua geografia, nas pessoas que estão ao redor dela, ela vai ter crítica também, mas não na intensidade de uma pessoa, por exemplo, que é um prefeito, que é um governador, que é um presidente, que é um pastor que cuida de uma comunidade, que é uma celebridade, ou uma pessoa influente, ou um jogador de futebol, certo? Vão ser níveis totalmente diferentes, porque eu creio que é tudo por porcentagem. Então, se você é conhecido por meia cidade, é meia cidade que dentro daquela meia cidade que te conhece, então tiramos ali 10% que vão te criticar, talvez nem isso. Agora, se você é conhecido a nível de estado, ou a nível nacional, ou a nível mundial, certo? Você vai ter outros níveis de críticos e vai ter muito mais crítica também. Mas olha o que está escrito aqui em Marcos capítulo 2. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos que o tinham seguido. Ou seja, Jesus estava sentado numa mesa para uma refeição e ele não estava ali só com discípulos, ele estava ali com admiradores, ele estava com simpatizantes e ele estava ali também com os críticos. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Jesus estava numa refeição, sentado com as pessoas, não estava fazendo nada errado, mas quem estava na mesa olhou para Jesus e começou a julgar, começou a criticar, começou a falar baixinho. Por quê? Porque Jesus era alguém muito conhecido. Jesus estava fazendo um grande barulho. E quanto maior o barulho que você for fazer, mais crítica, mais desafeto, mais inveja você vai atrair. Eu anotei algumas situações onde Jesus foi criticado. E eu listei elas aqui só para você ver como Jesus, mesmo sendo totalmente bom, generoso, filho de Deus, o Criador, os homens não o interpretaram bem. Jesus foi criticado por ter aceitado Maria Madalena entre os seus discípulos. Jesus foi criticado por ter deixado que uma prostituta lavasse seus pés. Jesus foi criticado por ter jantado na casa de um coletor de impostos. Jesus foi criticado por curar aos sábados. Jesus foi criticado por dizer a verdade sobre textos bíblicos. Jesus foi criticado por ensinar aos samaritanos. Jesus foi criticado por não lavar as mãos antes de comer. Jesus foi criticado por perdoar os pecados dos outros.
E Jesus foi criticado por ser quem ele era, o Cristo. Quem ele é, o Cristo. Então nós vemos que Jesus, ele sabe bem pelo que você passa. É impossível uma pessoa ser bem-sucedida e não ser criticada. Esses dias eu vi um bilionário sendo muito criticado. Sabe, há pessoas que, quanto maior a influência delas, maiores são as críticas. Pode ser um filantropo, pode ser uma pessoa assim, muito tranquila, muito boa de coração. Ela vai ser criticada por ser boa demais. Ela vai ser criticada por ajudar demais. Porque o mundo que nós vivemos, ele se incomoda com algo que ele não tem. É por isso que um crítico é uma pessoa que acha você mais interessante que ele mesmo. É por isso que ele está batendo em você, lhe atacando, lhe criticando, discordando. Você sabe que discordar faz parte da vida. Agora, a partir do momento que você usa a foto de uma pessoa, a partir do momento que você fala do nome dessa pessoa, que você critica essa pessoa num tom difamatório, você está sendo injustiçado. Então, nós temos que entender que a crítica com a injustiça, ela traz sérios problemas. No entanto, o maior problema tem aquele que está criticando. Por quê? Porque ele está expondo uma fraqueza. Porque o crítico não está falando de você propriamente, ele está falando de quem ele é. Ele está falando, sabe, de algo que está incomodando ele. É por isso que o crítico, ele pode estar sendo injusto com você e isso pode, sabe, de alguma maneira te entristecer. Não investigue opiniões de quem não aprendeu. Porque às vezes você fica, sabe, pensando num comentário que foi feito, em alguém que lhe olhou torto, ou quando você sabe que alguém falou mal de você e você fica com aquilo na cabeça. Pare de investigar isso, porque você está se comunicando com uma pessoa, você está tentando entender algo com alguém que não aprendeu o que você aprendeu. Ou seja, essa pessoa, na verdade, ela não tem a luz que você tem sobre isso. Então nós temos que ter cuidado para não deixar essa crítica ter algum poder sobre a nossa vida, esse crítico ter algum poder. A crítica machuca. Mas quando você analisa a credibilidade dos seus críticos, sabe? Toda a dor vai embora. A credibilidade deles. Porque às vezes a pessoa não critica só você, ela critica também uma lista grande. E sabe por quê? Porque ela está ganhando a base da crítica. Alguns ganham a base da crítica e ganham muito a base da crítica. E sabe, há pessoas que muitas vezes te criticam no teu trabalho porque eles estão querendo ganhar amizades, estão ganhando relacionamentos. Alguns usam a crítica destrutiva, a crítica difamatória, para de alguma maneira, sabe, crescer a base da sua crítica. Crescer, ela quer ser vista, ela quer ser observada como alguém melhor do que você. Mas assim como Jesus foi criticado, nós não podemos esperar diferente de nós. Nós também seremos criticados. Agora, como vencer o crítico? Silêncio é uma das armas, certo? Você procurar meios legais também é uma das armas. Agora, algumas coisas é melhor você manter o silêncio, porque quem justifica você é Deus. E às vezes você, sabe, ganha uma causa de um crítico ou alguma coisa assim, mas sabe, aquilo tem coisas que é melhor entregar para Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o mundo tem problema com pessoas que têm sucesso.
O mundo tem problema com pessoas que se destacam. E isso não acontece só no Brasil, gente. Sabe, é só você dar uma olhada no mundo que nós vivemos, porque o mundo hoje está todo conectado, você vai ver os mesmos problemas que a gente enfrenta aqui, se enfrenta na Europa, se enfrenta em Portugal, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. As pessoas vão criticar. Em qualquer lugar do mundo, até no lugar mais educado do mundo, as pessoas vão criticar. Porque isso faz parte da natureza do homem. Sabe? Encontrar alguém mais interessante do que ele e começar a atacar aquela pessoa. Daí você diz assim, puxa, mas eu tenho dificuldade de lidar com isso, com as críticas. Bem, Jesus passou por isso. Peça ajuda para ele, peça força para ele. Porque o objetivo do crítico é lhe desfocar. O objetivo do crítico, um dos objetivos, na verdade, é desfocar você da sua missão, sabe, da sua intensidade, da sua entrega. E um detalhe, quando pessoas que não têm maturidade emocional, elas não conseguem lidar bem com as críticas. E isso acaba muitas vezes impedindo elas de continuar fazendo o que elas estão fazendo. É isso, o diabo quer que você pare de fazer o que você está fazendo. Porque eu acredito que eu posso discordar de um pensamento, eu só não posso expor uma pessoa. Eu posso discordar do pensamento de alguém, eu só não posso expor aquela pessoa, porque isso, além de ser uma coisa errada, certo? É uma coisa que vai trazer algum tipo de prejuízo para mim. Então, o silêncio é uma das armas, a oração, colocar isso nas mãos de Deus, sabe? Porque não existe ninguém, a Bíblia diz que pode se compadecer da gente como Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele vai a Deus, ele é a nossa conexão com Deus, Jesus. Ele vai se compadecer do seu problema porque ele passou por isso. Então apresente a crítica, apresente os críticos, apresente tudo a ele. E não deixe que seu foco seja quebrado. Ninguém pode arrancar de você a menos que você permita o que Deus colocou no seu coração. Então não pare por causa dos críticos, não pare por causa da crítica. Se Jesus, numa mesa, comendo, ele foi criticado por estar comendo com as pessoas, quanto mais nós. Agora, não deixa de viver a vida de Deus, não deixa de ser feliz, não entrega a tua alegria para os outros, porque é isso que o diabo tenta através da crítica, é arrancar nossa alegria, é arrancar, sabe, o nosso prazer de fazer algo. Então mantenha teu foco em Deus e também se afaste, sabe, daquilo que pode corromper o seu coração. Às vezes é melhor nem ficar vendo notícia, nem ficar vendo aquela pessoa da tua família que posta no grupo indireta, direto para você. Às vezes é melhor nem ver. Pega e sai do grupo, vai fazer outra coisa. Mas sabe, se você ficar focado no que vão dizer de você, você não faz nada aqui nesse mundo. Se eu quisesse que não falasse de mim, simplesmente, sabe, desconectaria minhas contas e viveria uma vida lá no meio do mato para ninguém me incomodar. Mas isso não é a vontade de Deus para a minha vida, não é a vontade de Deus para a tua vida, não é a vontade de Deus para ninguém. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso e a lidar com fé em Deus, lidar descansando no Senhor, na justiça do Senhor. E também o crítico, você conhece não só a crítica do que ele está falando, você vai conhecer quem ele é. Exatamente, porque uma pessoa que está acostumada a criticar os outros é uma pessoa que está falando dela. Entenda isso, o crítico fala dele mesmo, às vezes até da sua incapacidade, mas ele tem que encontrar alguém, sabe, para bater, porque ele está falando de algo que ele não consegue. Então, é muito interessante quando você começa a perceber as coisas como elas são. Você consegue perceber as coisas como elas são. Então para de te abater, né, com a crítica com a tua família, a crítica no teu trabalho, a crítica nos teus amigos, a crítica na igreja, sabe? Vai ter que tirar isso aí de letra, porque isso é uma etapa que você está vivendo da vida. Continue, Deus vai te honrar ali na frente. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. E você que não participou da oração de hoje de manhã, por que não participou? Deixa eu falar para você, nós vamos começar uma campanha amanhã chamada Carta para Deus.
tá? Essa é uma carta para Deus. Você vai escrever de forma específica os seus pedidos de oração. Então você vai pedir a Deus, você vai pedir, você quer um filho, você quer engravidar, você vai colocar, Senhor, eu quero muito engravidar, eu quero, daí você coloca, inclusive, o que você deseja, certo? Você quer casar, Senhor, eu quero casar com uma pessoa honesta, uma pessoa boa, uma pessoa que serve a Deus, você vai especificar para Deus, amém? Essa carta para Deus aqui, ó, você pode baixar ela gratuita, tá? É um presente nosso para você lá no meu site www.vinicius17.com.br. Você pode imprimir essa carta, tá? Imprime ou pede, manda para alguém imprimir para você, ok? Olha só, a carta para Deus, e cada vez que você participar, você vai marcar aqui embaixo para você não se perder no propósito. São 14 dias que nós vamos estar orando. A Bíblia diz: e tudo que pedides em oração, crendo, o recebereis. Deus é um Deus de detalhes. Peça para Deus o emprego dos seus sonhos. Peça para Deus a salvação de todos a sua casa. Especifique: Senhor, eu quero que o Senhor salve o Márcio, que o Senhor salve meu filho, Cauã, e aí por diante. Você vai colocar tudo aí, tudo para Deus, você vai escrever, ok? Então, você pode baixar gratuitamente essa carta para Deus e todos os dias nós vamos colocar diante de Deus essa carta. Amém? Por 14 dias, na oração das 6 das 18 horas. É um propósito. Seja específico na sua carta para Deus. Deus é um Deus de detalhes, tá bom? E ó, também hoje até meia-noite encerra, né, o nosso combo de devocionais. Quem levar o devocional 1, o devocional 2, ou 2 desse, ou 2 desse, nós vamos mandar junto esse caderno dos sonhos, tá? Quem adquirir até a meia-noite de hoje. O que é esse caderno dos sonhos? Você vai anotar toda a experiência que você tem tido com Deus aqui dentro, para você não esquecer, porque tem certas coisas que Deus nos fala, que não fazem sentido na hora, mas vão fazer sentido lá na frente, tá? Então, escreva as suas experiências, é um presente nosso para quem adquiriu o combo, tá bom? Até a meia-noite de hoje está valendo e tenho certeza que você vai gostar muito, certo? Está lá no meu site www.vinicius17.com.br. Inclusive lá no site você pode baixar a carta para Deus e ter essa carta aí para você, tá bom? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela, o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, somos gratos a Ti por todos os livramentos que nós recebemos nessa semana. O Senhor é um Deus bom e oramos para que o Senhor dê livramento também, Senhor, a tudo aquilo que está programado no mundo espiritual contra nós ou contra a nossa família. Desfaça os planos do inimigo, Pai. Quebre a arma forjada, o laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Nos guarda, Pai, a nós e a todos da nossa casa. Também oramos para que a paz, a harmonia, a alegria do Senhor entre no nosso lar. E que a abundância de Deus, a fartura, a provisão especial do Senhor entre na nossa vida e na nossa casa. Oramos, Senhor, consagrando cada dia dessa semana, cada hora dessa semana, cada reunião que teremos essa semana, cada compromisso que teremos essa semana, o nosso trabalho, a nossa família, a escola dos nossos filhos. Pedimos a Tua bênção, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Afasta de nós os perigos, Pai. Afasta de nós a maldade, a inveja. Quebramos toda crítica,
todo tipo de inveja, tudo aquilo que vem contra nós, que por 7 caminhos bate em retirada. Senhor, intervém na vida dessa pessoa, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, seus projetos, seus sonhos. Oramos apresentando a Ti, Pai, tudo aquilo que traz inquietação ao coração. Leva embora a inquietação, leva embora a ansiedade e traga vitória para essa vida, Pai. Eu oro por céus abertos, por milagres de Deus tocando a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você foi abençoado nessa oração, você vai ser usado por Deus agora para compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Manda aí para grupos, para amigos, compartilha nas redes sociais. O que nós fazemos acontecer aos outros, Deus faz acontecer na nossa vida. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o toque de Jesus Cristo sobre a tua vida. Meu Deus, remove todo o cansaço, todo aperto no peito, toda a perturbação, tudo aquilo que aflige. Também oro, Senhor, por tudo aquilo que está drenando a força, a energia, o ânimo dessa pessoa. Nós oramos agora para que o Senhor a fortaleça, oramos para que o Senhor a capacite, oramos para que o Senhor Jesus Cristo batize no Espírito Santo agora todo aquele que ainda não é batizado no Espírito Santo e que deseja esse revestimento de poder, deseja esse toque de Deus. Toque-os, Pai, agora. Toque-os, Jesus. Toque-os. A tua palavra diz, Senhor Jesus, que quando Cornélio estava com a sua casa, com a sua família, recebendo a palavra através da vida de Pedro, o Espírito Santo veio sobre eles e todos falaram em línguas. Meu Deus, reveste com teu poder aqueles que desejam a tua palavra, aqueles que desejam uma comunhão, uma intimidade com o Espírito Santo. Toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus, agora. Cada pessoa que está desejando esse batismo. Sim, toque-os com o teu poder. Toque-os com o teu poder, meu Pai. Toque-os com o teu poder, Espírito Santo de Deus. Toque-os, libera do teu favor, ó Deus. Amém e amém. Aleluia. O Senhor me tocou de fazer 3 dias de oração por batismo no Espírito Santo. Aí você pergunta, por que a gente não vê você orando mais em línguas? Porque a oração em línguas, ao contrário do que as pessoas pensam, é para nossa edificação pessoal. Então, se eu passar aqui os 20 e poucos minutos de oração que eu tenho, só orando em línguas, só quem vai ser edificado vai ser eu e não você. Porque a oração em línguas não é algo que eu faço para você, é algo que eu faço para mim. Então Deus dá esse dom maravilhoso para nossa edificação. A oração em línguas é para edificação pessoal. É para a nossa edificação, é para que o Espírito Santo possa trabalhar no interno do nosso espírito. Eu desafio você a buscar a Deus e a buscar esse revestimento do Espírito Santo. E se você receber esse revestimento do Espírito Santo, ore em línguas diariamente, pelo menos um tempo por dia, alguns minutos por dia, você verá o tanto de carga que vai sair da sua vida e o tanto que você vai se sentir bem, o tanto que o Espírito Santo vai ministrar na sua vida. Esse é o poder do batismo no Espírito Santo. Então, às vezes a gente pensa e pega alguns parâmetros, onde você vê alguns vídeos na internet, todo mundo falando alto e orando em línguas bem alto, bem. Isso são costumes deles. E eu entendo que
às vezes as pessoas estão alegres, estão emocionadas, então eu não vou julgá-las, certo? Eu não vou julgá-las, Eu creio que cada um é cada um e responde por si. Mas eu, quando oro em línguas, eu oro baixinho, porque eu acredito, certo, que é uma oração que eu faço com Deus no secreto. Então, eu convido você a conhecer esse poder extraordinário do Espírito Santo. Não é um poder que vem de nós, a oração em línguas não é uma coisa que se imita de outra pessoa. Já contei para vocês aqui como que foi a minha experiência do batismo no Espírito Santo. Eu era um adolescente e estava ali naquele culto e um obreiro vem e impõe as mãos sobre a minha vida, e quando ele coloca a mão sobre a minha cabeça, eu sinto um calor, um fogo, como se um aquecedor tivesse ligado no meu rosto, e palavras começam a fluir da minha boca, e ali eu vou para casa orando em línguas, chego em casa, dobro meus joelhos no meu quarto, e ali eu fico por mais de hora orando em línguas, maravilhado com aquele fenômeno, porque foi um fenômeno na minha vida. Eu não vim de uma família religiosa, e aquilo aconteceu comigo, me marcou profundamente, e dali em diante começou a manifestação dos dons espirituais na minha vida. Dali em diante, do dia do meu batismo do Espírito Santo. Alguns dizem que o batismo do Espírito Santo não é a porta de entrada para os dons. Outros dizem que sim. Eu sou desses que acredita que sim. Que o batismo do Espírito Santo, a partir do batismo do Espírito Santo, a pessoa ela abre a porta para os dons espirituais se moverem na vida dela. Eu sei que não é assunto para agora, mas eu gostaria de compartilhar isso com você em nome de Jesus, ok? Muito bem, eu quero dar o testemunho da Fátima, que acompanha nossas orações aqui. E a Fátima escreveu assim para mim: há mais ou menos 2 anos tivemos um problema sério na minha família. E minha irmã mais velha falou com meu marido que ele precisava colocar Deus dentro da nossa casa. Um dia, navegando pela internet, apareceu a oração sua e ele parou para ouvir. A partir desse dia, ele sempre falava comigo, com nossa filha, para ouvirmos também. E toda vez que começávamos a discutir ou acontecia algo com nossa filha, ele colocava a oração para todos ouvirmos. Assim, tanto ele quanto eu e minha filha começamos a ouvir as orações diariamente. E muitas bênçãos começaram a acontecer. No dia 2 de outubro de 2025, na oração da manhã, o Senhor falou de uma pessoa que sofria com uma alergia muito forte nos braços, e eu tinha uma alergia que não curava. Minha pele era áspera e chegava a abrir feridas. Logo em seguida ele falou o meu nome. Tomei posse na mesma hora e hoje estou curada. Oh glória, em nome de Jesus. Consigo dormir em paz, pois a noite sempre era pior e muitas vezes eu não dormia, coçava a noite toda. Agradeço a Deus pela sua vida e por Ele ter nos levado até você. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra, e eu creio que essa palavra que eu vou trazer hoje fecha um pouco com aquilo que eu falei. Porque às vezes as pessoas, elas observam de fora, por exemplo, alguém orando em línguas, alguém na igreja, alguém buscando a fé com tanta intensidade, e para um observador que não tem a experiência ainda que a gente tem, pode pensar assim que tudo isso sabe, ele pode pensar que isso está tão distante dele. Ele pode pensar que as coisas não são bem assim. E ele pode não compreender o porquê da nossa fé, o porquê que a gente busca tanto, o porquê que a gente ora tanto, o porquê que oramos em línguas, o porquê que vamos a uma igreja. Tem pessoas que o pensamento delas é que somos religiosos e que eles não precisam dessa experiência. Eu gostaria muito que você tivesse um encontro com Deus. Gostaria que você tivesse um encontro com Deus. Porque tem coisas que a gente tenta explicar. Por exemplo, eu tenho uma escola online, que é a Academia Kindle Global, e essa semana sim foi bem difícil para mim ministrar as aulas da academia. Eu vou explicar por que foi difícil. Porque tem coisas que eu sei para mim, mas é difícil de eu explicar. E dentro do módulo que a gente está agora de treinamento profético dentro da academia, eu tinha que explicar sobre isso, sobre as revelações. E sabe,
Algumas coisas eu sei para mim, como eu disse, então eu entendo para mim. Agora, difícil é explicar para as pessoas como que elas podem também receber de Deus as direções ou as revelações e também o assunto que nós entramos. Então, eu acredito que quando falamos de Cristo, quando falamos do poder da oração, quando falamos até mesmo do próprio batismo do Espírito Santo, para algumas pessoas é algo assim muito distante e ela pensa, não, isso é para alguns, isso é talvez para fanáticos, isso é para pessoas que são mais religiosas, para pessoas que são mais sensíveis, mas isso não é para mim, nunca aconteceu comigo. Bem, se você tiver uma experiência com Deus, você vai sentir algo que talvez você não saiba explicar para as pessoas. Você vai se mover por algo que você não consegue explicar para elas. Por mais que eu diga para as pessoas que eu tenho um chamado, por mais que eu diga para as pessoas que eu recebi algo de Deus, por mais que eu diga para as pessoas que eu acredito que Deus fala, ou que eu acredito que Deus também ministra através dos sonhos, sabe, algumas pessoas só vão crer quando elas tiverem experiência. Até lá elas irão resistir à verdade, até lá elas terão barreira, até lá elas terão bloqueios, até lá elas terão dificuldades para compreender as coisas como a gente compreende. E tudo certo, porque eu entendo que é assim mesmo que as coisas são. Mas deixa eu mostrar uma coisa para você. Olha o que Jó disse, Jó capítulo 42, do verso 1 em diante. Então respondeu Jó ao Senhor dizendo: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó era um homem esclarecido, era um homem rico, era um homem importante, devia se sentar ao redor dos mestres, dos sábios, dos conselheiros. Ele era também um conselheiro e tinha muitos amigos, mas a vida de fé que ele tinha, a proximidade que ele tinha com Deus, não era ainda, eu posso dizer, profunda, como se tornou mais tarde. Só se tornou profunda a relação de Jó com Deus depois de ele ter passado por algumas experiências doloridas na vida e por ele também ter ouvido a voz de Deus. Então eu vejo que o que acontece com Jó, o que aconteceu com Jó, também acontece com nós. Às vezes é difícil para a gente explicar algumas experiências para as pessoas, como que elas vão crer em coisas que nós sentimos, em coisas que nós experimentamos. Eu tive experiências na minha vida que eu posso explicar para as pessoas o que aconteceu comigo, mas sempre vai ter alguém num grupo de pessoas que vai olhar para aquela experiência e vai dizer, difícil de acreditar, ou vai pensar assim, puxa, isso é tão longe do que eu estou acostumado, que eu não sei se eu devo crer ou não. Bem, é por isso que eu digo, você precisa ter as suas experiências. Jesus, ele não é apenas uma figura histórica que você tem que aceitar na sua vida. Jesus é alguém que está vivo e que você precisa ter uma experiência com ele. Caso contrário, sabe, as pessoas vão estar sempre lhe puxando para a fé, elas vão estar sempre lhe puxando para ter uma experiência, mas quando você tem uma experiência, você não é mais puxado por ninguém, porque você já sabe o caminho. Quando a Bíblia diz em João 14,6, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você só conhece esse caminho de fato quando você tem uma experiência com Jesus. Caso contrário, você vai saber que caminho é, mas você não vai conhecer o caminho. Você vai poder apontar, olha, é por ali que diz o mapa.
Daí alguém pergunta, tá, mas você já passou por lá? Como é que é a estrada lá? Bem, isso eu não sei, eu só sei que é por ali o caminho. Bem, há pessoas que são exatamente assim. Elas sabem que existe um caminho, mas o fato de não terem experimentado ainda, elas não conseguem vislumbrar como a gente vislumbra. Então, para alguém que está de fora, ele pode dizer, eu não acredito. Para outro, ele pode dizer, eu até acredito, mas isso não aconteceu comigo ainda, então não sei bem como é que é. É por isso que todos precisam experimentar. E a Bíblia diz que Jesus, enquanto esteve aqui nessa terra, ele manifestou sinais e maravilhas para que as pessoas viessem a crer nele, para que as pessoas viessem a entender quem ele era. E a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, Hebreus 13:8. Então, o mesmo Jesus que operou milagres, é o mesmo Jesus que quer operar um milagre na tua vida. E se Jesus, curou pessoas, libertou vidas, transformou realidades, pegou pescadores e tornou eles homens célebres, por que Deus não pode fazer isso com você? Peça uma experiência para Deus, Ele dará essa experiência. É que nem o batismo no Espírito Santo. Algumas pessoas ficam observando e ficam pensando assim, como que isso funciona? Como que isso funciona? Você aprende a repetir palavras, seu cérebro vai pegando palavras e eu vou dizer para você que não. Daí você diz, mas e como que isso acontece? Fica difícil de te explicar. Você vai ter que experimentar, peça. Peça a Jesus, é Ele que batiza no Espírito Santo. Então peça a Jesus, Jesus me batiza no Espírito Santo, quero compreender esse negócio. Eu quero compreender isso aí, porque até agora eu não compreendo. Você precisa ter essa experiência. As pessoas não conhecem a nossa dedicação, elas não conhecem a nossa fidelidade. Elas pegam, muitas vezes, informações daquilo que elas veem. E se você pegar informações daquilo que você vê, muitas vezes as informações vão ser distorcidas. Se você pegar informações daquilo que você vê, às vezes você pode pensar que aquilo é um padrão e às vezes aquele não é o padrão de Deus, é o padrão que o homem criou, não é o padrão de Deus. Então, se você tiver a sua própria experiência, você vai aprender a distinguir entre o que é de Deus para você e o que não é de Deus para você. Algumas pessoas dizem, eu não quero isso para mim, porque elas veem certas coisas e elas dizem, eu não quero isso para mim. Sabe por que você não quer aquilo para você? Porque aquilo não é para você. Deus tem uma experiência própria para você. Deus tem um toque que vai mudar a sua vida. E eu creio nisso. Eu creio que a fé ela vem por ouvir, a Bíblia diz, e ouvir a palavra de Deus. Então, o fato de você estar aqui é que Deus já despertou a fé em você. Agora, a experiência, ela vai levar você não apenas para o caminho da fé, ela vai levar você ao caminho do sobrenatural de Deus e ao caminho do discernimento espiritual, que todos nós precisamos. Caso contrário, qualquer teoria, qualquer informação, qualquer mentalidade, qualquer filosofia acaba criando um padrão em nós. E a gente pensa que Deus é aquilo, a gente pensa que a fé é aquilo, a gente pensa que a religião é aquilo. E se você tiver a experiência com Deus, você vai mudar a sua perspectiva. Inclusive, amanhã, quando eu estarei ministrando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eu irei falar um pouco sobre isso. Amanhã eu vou ministrar pela manhã em Porto Alegre, às 9 da manhã eu vou falar sobre mudança de mentalidade e à noite eu vou falar às 20 horas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Eu vou falar uma coisa lá, a respeito de Elias, Elias na caverna, as conversas na caverna, que você vai ver que Elias conhecia muito de Deus, mas ele só conheceu Deus mesmo, só teve uma experiência com Deus que mudou a sua perspectiva dentro da caverna. Tem coisas que você precisa passar para mudar a sua perspectiva. Tem coisas que você precisa passar para mudar a sua perspectiva. Eu vejo muitas vezes as pessoas criticando, a interpretação de sonhos. Mas eu tive uma experiência que salvou a vida da minha filha.
Eu tive uma experiência que salvou a vida da minha filha. E quando você tem uma experiência, sabe, qualquer teoria, qualquer tipo de teoria cai por terra. Ainda mais, sabe, que tem coisas que às vezes as pessoas interpretam pela sua própria perspectiva e não pela perspectiva, às vezes, do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que entender isso, são coisas totalmente diferentes. Eu creio no batismo no Espírito Santo, aí tem outro que não acredita. Aí ele diz, não, eu provo aqui que não tem mais. Mas eu experimentei e creio pela palavra que tem sim. Então é uma questão, sabe, nem sempre a experiência e a perspectiva, quando elas estão, a experiência e a expectativa estão no mesmo lado, aí você abre seus olhos. Mas quando você tem apenas, sabe, a visão de algo que você acredita e você não teve a experiência, a sua perspectiva vai ser uma. Então eu acredito nisso, temos que passar por experiências. Amém? Experiências com Deus mudam a nossa vida. Glória a Deus. Deixa essa palavra no teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91. Salmo 91. E quero pedir a cada pessoa que está aqui que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Quero falar também rapidamente dos meus livros, certo? Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Deixa eu mostrar aqui para você, olha só. Aqui, nesse espaço em branco, você faz a sua oração. Aqui o versículo bíblico, a oração para você fazer comigo. E aqui, direções que vão abençoar a tua vida, certo? Direções que vão trazer muita luz, muita clareza para você. Eu espero que esses dois livros possam ajudar você até antes de dormir, quando você acordar pela manhã, você tomar um cafezinho com Jesus. Tá? Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. E esse aqui é o meu livro Sonhos, tá? Eu creio que Deus fala conosco também através dos sonhos. E você pode adquirir o nosso livro através do nosso site www.vinicius7.com.br. E amanhã estarei 9 da manhã em Porto Alegre. Na verdade, estou indo agora à tardinha para Porto Alegre. E à noite estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935, certo? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Já compartilhou essa oração? Em alguns celulares tem um botão compartilhar, em outros tem uma setinha assim, né? Uma setinha, daí você clica na setinha para compartilhar, e outros tem um botãozinho bem em cima assim. Aí você clica ali e bota compartilhar. É bem fácil, gente, tá? Então, depois da oração, se você puder mandar para os grupos, para as famílias, para os amigos, faça isso em nome de Jesus, ok? Vamos orar? E hoje tivemos programa na Rede TV às 10 horas da manhã em Rede Nacional, certo? Estamos aí em oração para que Deus continue nos abençoando, para que a gente consiga ser fiel a esses compromissos, a essa responsabilidade que a gente tem, que é o programa de televisão. Estou há mais de 3 anos na televisão, estou há 3 anos na Rede TV, fiquei 2 anos na Band,
Nunca atrasamos nenhum pagamento, dando um bom testemunho, servindo a Cristo, e sou grato a Deus por todas as pessoas que estão junto comigo nessa missão, né, de levar a palavra a muitos lugares. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e também orem por mim para que Deus continue me abençoando também, para que eu tenha saúde e também recursos para continuar mantendo tudo isso que o Senhor colocou nas nossas mãos e no nosso caminho. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, visita a vida de cada pessoa que está orando agora junto comigo. Doce e amado Espírito Santo, que a Tua presença nos envolva aqui, essa noite. Nós queremos ser envolvidos pela presença do Senhor. No nome de Jesus Cristo, queremos ser envolvidos pela Tua presença, pela Tua doce, poderosa presença. Senhor Jesus Cristo, toca agora com Teu poder na vida de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que ele seja curado, para que ela seja curada. Que um milagre de Deus toque na vida dessa pessoa agora. Toque-os, Jesus, com o Teu poder, toque-os com a Tua graça e toque-os com o Teu favor. Também oramos, Jesus, para que o Senhor batize no Espírito Santo agora todo aquele que está buscando o Senhor. Todo aquele que está buscando o Senhor aqui nessa oração, toque-os, Jesus. Que o batismo do Espírito Santo venha sobre eles e que eles passem a falar em novas línguas. Senhor, toque-os com o Teu poder agora. Toque-os com a Tua graça, Jesus. Toque-os com o Teu favor, Espírito Santo de Deus, eu te peço. Toque-os, Jesus. Toque-os agora. Toque-os, Espírito Santo. Encha-os da Tua presença. Que a glória de Deus encha esse lugar. Que essa pessoa seja envolvida pela presença do Senhor. Toque-a, Jesus, agora. Toque-a e que ela tenha essa experiência com o Senhor. Aquele pai que tem dúvidas, aquele que é incredulidade, aquele que as batalhas na mente vêm, que são fortalezas. Meu Deus, dá uma experiência para essa pessoa. Dá uma experiência sobrenatural. Toque-o com o Teu poder, Jesus. Libera sinais e maravilhas aqui nessa oração. No nome de Jesus, receba o batismo do Espírito Santo. Receba batismo de poder que só Jesus Cristo tem para dar. No nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração e mande também seu testemunho para nós. Se você foi batizado no Espírito Santo, se uma cura aconteceu, Jesus está vivo, nossa fé está nele. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Um abraço a todos.